Muito bom dia a todos, paz e graça. Eu quero começar com uma oração, mas eu quero também dar as boas-vindas aos novos integrantes, aos visitantes que estão aqui, né, que nunca estiveram, que estão pela primeira vez. E eu vou falar o tema da nossa reunião de hoje, do nosso culto. Andamos por fé, não por vista. Isso está no segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade, meu Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos concedido até o momento. Abençoa, Senhor, a cada participante desse culto. Que cada um faça todas as participações conforme a tua direção. Que o nosso culto esteja sob a sua direção, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por todos os participantes. Amém. Agora eu vou passar para o Paulinho, que vai cantar um louvor para a gente, para adorarmos e louvarmos a Deus. Depois que nós definimos o tema, aí eu lembrei que eu já tinha uma música que eu havia composto dentro desse tema, então eu vou cantá-la em primeiro lugar aqui. Ando por fé e não por vista, sigo somente o que a Bíblia diz. Olho além das circunstâncias ao meu redor. Vejo além dos muros diante de mim. Pois a vitória é certa, não temerei. Sou mais que vencedor. Aleluia. Ando por fé e não por vista. Sigo somente o que a Bíblia diz. Olho além das circunstâncias ao meu redor. Vejo além dos muros diante de mim. Pois a vitória é certa, não temerei. Sou mais que vencedor. Aleluia. Não ando pelo que sinto, não ando pelo que penso, não ando pelo que eu posso ver, nem ando pelo que me diz o homem. Ando por fé e não por vista, sigo somente o que a Bíblia diz. Olho além das circunstâncias ao meu redor. Vejo além dos muros diante de mim. Pois a vitória é certa, não temerei. Sou mais que vencedor. Aleluia. Toda vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Não vão me impedir de caminhar.
se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sob as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Isso aí, gente. Agora, nós vamos mentalizar os nossos pedidos de oração a Deus. Enquanto isso, o Nata vai orar por nossos pedidos. Você que mentalizou algum pedido, que está ligado, a palavra de Deus diz, você liga no céu, liga na terra, Deus ouve as nossas orações, né? E eu coloco a vida de cada um daqueles que pediram, solicitaram uma ação de Deus em suas vidas, que o Senhor nosso Deus, que já ouviu tudo, que está presente em todo lugar, e tudo Ele sabe, Ele já está agindo sobre nossas vidas. Eu agradeço a Deus por tudo isso e coloco a vida de cada um diante do seu altar. Que Deus abençoe a todos, que Deus faça um sábado na presença, que os pés todos façam um sábado na presença do Senhor, que o Senhor esteja agindo sobre nossas vidas. E que nós possamos estar olhando para o Senhor, olhando para o alto. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Nata. Agora nós vamos orar pelos pedidos realizados com a Cleonice. Cleo? Oi, a paz para todos. Vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, eu venho te agradecer, Pai, por cada pedido, Senhor, que foi realizado, meu Deus. Senhor, que tu vem estar, Senhor Jesus, abençoando, Pai, fortalecendo, Pai, a vida de cada um, meu Deus. Vem estar, Senhor, cada web, Senhor. Vem estar, Senhor, com cada líder, Pai. Senhor, que tu venha, Senhor, estar, Pai, dando sabedoria, Senhor, discernimento, Pai. Esteja, Senhor Jesus, abençoando. Eu te peço, Senhor, que tu venha estar também com cada visitante, Senhor, cada participante, Senhor, aqui deste culto, Pai. E pelos louvores, Senhor, por cada oração, Senhor, por cada pedido. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Cleo. Agora, nós vamos ter uma oração pela pregação que teremos no momento, com a Gina. Bom dia, que a graça, e a paz esteja com todos vocês e que o Senhor esteja abençoando esse culto, Senhor, diante da tua presença nesse momento, Pai, eu coloco, Pai, nas tuas mãos a pregação de hoje, Pai. Te peço pelo pregador dessa manhã, que não seja ele, mas que seja o teu Espírito Santo agindo na vida dele, ó Pai. Que o Senhor possa estar usando as suas palavras, que o Senhor possa ter falado primeiro com ele, para depois com cada um de nós, Pai. Abre o nosso coração nessa manhã para recebermos a tua palavra, Senhor.
Fala conosco, Pai. Fala com cada um que está aí, fala com cada vida que talvez esteja pela primeira vez entrando, pelos visitantes, ó Pai, que estão ouvindo nessa manhã esse culto, e que o Senhor, Pai, possa fazer aquilo que for a tua vontade hoje nas nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de podermos falar com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Obrigada, Gina. Então, agora eu passo a palavra para o Pires, que vai nos trazer a ministração. Pires? Amém, muito grato, irmã Rosa, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. É um privilégio estar novamente com vocês para aprendermos juntos a palavra do Senhor. Tá? Você sabe aonde quer chegar? Então, o tema do nosso encontro de hoje está lá em 2 Coríntios. O pastor Paulinho já cantou, a Rosa já anunciou, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Tá? Na revista atualizada. Na versão, na linguagem de hoje, nós temos assim, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela fala ali, porque pela fé, né, andamos por fé e vivemos pela fé. Então, no primeiro momento, o movimento nosso, ele depende do funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo, não é verdade? Então, se algum órgão não tiver em sintonia, então o movimento ele fica precário, comprometido, não é verdade? E, falando em corpo, nós somos o corpo de Cristo, glória a Deus, amém? E Cristo é o nosso cabeça. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Pernas, braços, unhas, amém? Então, o tema fala de fé. E a fé, ela aponta para quem? Para Deus, fé em Deus. Para que nós possamos entender o que é a fé, como que a fé funciona, quais são os requisitos para ela funcionar, tá? Nós vamos ver aqui princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós vamos abrir aqui nossas Bíblias, quem puder, né? Mas quem não puder, acompanhe. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino dos batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 6 de Hebreus, nós podemos ver que os princípios elementares da doutrina de Cristo, eles são citados assim, são eles. Primeira doutrina, arrependimento de obras mortas. Segundo princípio, fé em Deus. Terceiro princípio, ensino de batismos. Quarto princípio, imposição de mãos. Quinto princípio, ressurreição dos mortos. E o sexto princípio, juízo eterno. A palavra fé, no grego, ela se pronuncia pistis, que significa firme convicção, baseada no que se ouve. É ver, é crer, ter confiança, acreditar, segundo o dicionário do Vini, tá?
Então, amados e amadas, o Novo Testamento, vocês sabem, nós sabemos que ele foi escrito no grego. Há 2000 anos atrás, a língua grega era o inglês da época, era uma língua universal, porque o mundo tinha passado pelo domínio grego, né? Alexandre Magno e tal, mas isso é um outro contexto, né, para conversar, né? Vamos nos apegar aqui à fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tá? E quando nós pensamos assim na fé, aí me veio assim, o que é o contrário de fé, o antônimo de fé? Aí eu fui olhar no dicionário de antônimos de fé. O contrário da fé é a dúvida, descrença, desconfiança, incerteza, rejeição de fatos, falta de fé, irreligiosidade, incredulidade, irreligião, niilismo, ateísmo, dúvida, ceticismo, incredulidade. Então, aqui, por exemplo, irreligiosidade e religião é a falta de comunhão com Deus, de contato com Deus, rejeitando as coisas de Deus. Tá? E a palavra niilismo é uma variante do ateísmo, né? É uma filosofia, tá? Que ela prega o quê? A redução ao nada, aniquilamento. Vai ser tudo destruído e não vai ficar nada, e não sei o quê. Ela não acredita em vida eterna, não acredita na vida pós-morte, a não existência. Segundo, ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Tá? Então, amados, agora, o que nós precisamos compreender é que a fé é o princípio mais básico da vida cristã. É por meio dela que nós entramos no reino de Deus. É por meio da fé, né, que, por exemplo, quando nós ouvimos a pregação pela primeira vez da palavra de Deus, nós nos convencemos do nosso pecado, aí bateu o arrependimento, veio o arrependimento, o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, e aí nós reconhecemos o senhorio de Senhor Jesus e pedimos para Ele entrar em nossas vidas, para ser Senhor e Salvador de nossas vidas. É pela fé que nós também temos acesso a tudo o que é espiritual. É pela fé. Tá? A Bíblia, minhas irmãs, meus irmãos, declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 1,16. Tá? Então, isso é bem claro, né? Não tem conversa com Deus sem fé. Não tem conversa, né? Então, isso não agrada a Deus. E isso fala claramente da relevância que a fé tem no conceito de Deus, tá? Então, Deus olha para nós pela nossa fé, tá? Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, pela fé, nós somos cobertos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia! A fé, meus irmãos, minhas irmãs, é, de fato, um dos alicerces da vida cristã. Eu quero aqui fazer um comentário aqui, tá, de alguns tópicos. A fé é um estilo de vida, tá? Esse estilo de vida nos leva a dar um bom testemunho de Cristo. Porque, como se diz, né, existem muitas pessoas que elas jamais lerão a Bíblia. A única Bíblia que elas irão ler vai ser o meu testemunho, o teu testemunho, a minha vida, a tua vida. Tá?
Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém, meus queridos? A fé opera pelo amor, tá? A fé opera pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, no judaísmo, nos dias da lei, então era muito importante que os homens fossem circuncidados. Aqueles que tinham aquela marca da circuncisão no seu órgão, eles eram considerados assim, vamos dizer assim, de Deus, né? E quem não tinha essa circuncisão, essa marca física, não, eles eram considerados incircuncisos, ou seja, eles não tinham nada com Deus, tá? Também diz também a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 13, 13. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, o amor ele é fundamental. Tá? Sem o amor não há fé. A fé não pode operar. Não existe fé mecânica, aquela fé mental, intelectual. Ela é espiritual mesmo, é um instrumento espiritual. Como a fé vem? Como adquirir fé? Romanos capítulo 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Às vezes, algumas pessoas, elas pedem, ore por mim, para Deus aumentar minha fé. E tal, mas você lê a Bíblia, irmão? Eu não leio, eu tenho preguiça, me dá sono, eu não gosto, não sei o quê. Então fica difícil, né, meus amados, minhas amadas, porque quando nós vamos à palavra de Deus, à Bíblia, é como se nós fôssemos ao armazém, ao supermercado, buscar suprimento, buscar arroz, feijão, carne, legumes, frutas. Não dá para você almoçar com um prato vazio, dá? Não dá. Coloca o prato vazio, aquele prato bem bacana, chique na mesa, talheres de prata, a mesa toda forrada com toalhas, toda a baixela, mas tudo vazio, limpo, rapado. Então não tem comida. Sem ir no armazém, e sim, sem nós irmos ao armazém de Deus, que é a palavra dele, então nós vamos passar fome, vamos ficar desnutridos, tá? Então, seria o equivalente também a dizer, ora aí para mim ter comida, para mim ter coragem de fazer comida, porque tem comida em casa, mas não tem coragem de fazer, não sei fazer. É. Então, como liberar a fé? Como liberá-la? Que é muito importante, minha irmã, meu irmão, liberarmos a nossa fé. Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque, em verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, vejam só, meus irmãos, como que é maravilhoso liberar a fé, tá? Não duvidar no coração e crer que se fará o que diz, tá? Assim será com ele, tá? Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13.
tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também, nós cremos, por isso também falamos. Então, amados, é muito importante ressaltar que as palavras têm poder, tá? Quando nós abrimos a nossa Bíblia, começando pelo livro de Gênesis, nós vamos ver o que ali? Que Deus disse, Deus usou palavras para criar todo o universo. Faça-se luz, faça-se o céu, faça-se as plantas, faça-se... Tudo ele disse pela palavra, pronunciando as palavras. A única coisa que Deus fez com as mãos foi o boneco de barro, que depois ele soprou o espírito, o fôlego de vida nas narinas, e que veio a ser Adão, o primeiro homem. Tá certo, amados? Então, eu quero incentivar vocês a ler a palavra de Deus, tá? E pronunciar as palavras, declarar, tá? Perseverança, amados, tá? Hebreus capítulo 10, tá? A fé, ela precisa, ela necessita da perseverança, precisa perseverar na fé. Hebreus capítulo 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão, ela tem grande galardão, a nossa confiança. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, a promessa, ela exige para mim, para que eu e você possamos alcançar a promessa, viver a promessa, é exatamente passar pelo processo que é movido pela fé. Então, amados, a fé se manterá firme diante de todas as circunstâncias, afirmando sempre o que a palavra diz, até que o que ela diz se manifeste. Então, amados, quando você muda os seus pensamentos, eles te conduzem a sentimentos. Esses sentimentos te conduzem a ações. E essas ações te conduzem a resultados. Eu quero deixar uma pergunta para você, minha irmã, meu irmão. Para onde a tua fé está te levando? Tá? E eu quero orar também com vocês agora. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai amado, eu e meus irmãos estamos aqui nesse culto online da DeVeb, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, estão aqui as pessoas que precisavam estar, porque a Tua palavra diz, Senhor, onde dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome, ali eu estarei. Muito obrigado, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Oh, Deus poderoso, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu és o mesmo Deus que criou todas as coisas com as palavras. Tu és o mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou teu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E nós cremos, Senhor Jesus. Oh, Pai, Tu és o mesmo Deus, Senhor, que abriu o mar vermelho para o Teu povo passar. Tu és o mesmo Deus, Senhor, que nos trouxe para o Teu reino, o reino do Teu Filho amado Jesus, reino de luz, o reino de Deus. Senhor amado e querido, fala comigo, caminha com meus irmãos, com as minhas irmãs, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tira, Pai, toda raiz, Senhor, toda raiz de incredulidade, toda raiz de dúvida, toda raiz de desconfiança, toda raiz de amargura, toda raiz de indiferença, de apatia. Oh, Deus poderoso, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traga, Senhor, oh, Pai, um renovo, um reavivamento, oh, Deus poderoso, porque a Tua palavra nos garante, Pai,
que os milagres não param de acontecer, acontecem a todo momento, porque o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe. Tu és o Senhor, Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pela tua ação, Espírito Santo de Deus, em nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Supra, Senhor, cada uma das necessidades das minhas irmãs e dos meus irmãos, necessidades emocionais, necessidades espirituais, necessidade de cura, necessidade de restauração, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, amados. Que Deus abençoe. Agindo Deus, se Deus é por nós. Quem será contra nós? Muito obrigada, Pires, pela ministração da palavra. E agora nós vamos ouvir mais um louvor com o Paulinho. Paulinho? Opa! Bom, eu vou aproveitar então, gente. Vocês sabem que eu acho que todos sabem aqui, que eu coloco melodia em textos bíblicos, né? Eu uso a versão Almeida Revista e Atualizada. E eu vou, depois desta palavra tão edificante e preciosa que o Carlos nos trouxe, eu vou cantar, são 2 músicas, mas são curtinhas, tá? Que são 2 textos, uma tem um versículo e a outra tem os 2 versículos. Glória a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse aqui foi Hebreus, capítulo 11, verso 6. Agora, eu vou para 1 João, capítulo 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos
os pedidos que lhe temos feito. Amém, Deus abençoe. Muito obrigada, Paulinho. Muito obrigada pelos louvores. Agora, gente, nós vamos passar para a irmã Maria Lúcia. Ela tem um trabalho com uma igreja e ela vai explicar sobre esse trabalho, né, com deficientes visuais, eu acho. E ela vai explicar sobre esse trabalho, tá bom? Irmã Maria Lúcia? Pois não. Irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu faço parte da Igreja de Cristo, né? A Igreja Cristã Maranata, é o nome da igreja, e tenho um imenso prazer de estar aqui, ouvindo esta palavra maravilhosa, compartilhar com os irmãos esses momentos. Nós temos feito na igreja um trabalho de acessibilidade, uma acessibilidade que ela não é assistencial, ela não interpõe com o ministério dos irmãos em suas igrejas, não tem esse caráter, mas é um trabalho de acolhimento e de acessibilidade. Então, nós temos tentado desenvolver, com a ajuda do Senhor, ferramentas que permitam aos irmãos participarem dos cultos, participarem do estudo da Palavra de Deus, buscar o Espírito Santo do Senhor. O nosso culto é todas as sextas-feiras, às 21 horas, por um link que é recorrente. O irmão Carlos, aí, né, ele tem este link. Os irmãos que quiserem, né, conhecer o nosso trabalho, estar conosco, será um prazer para nós. Também eu vi que temos pastores aqui na sala, e aquilo que o Senhor tem nos dado é uma alegria compartilhar com os irmãos, porque nada nos pertence. Tudo que temos foi dado pelo Senhor. E este é o trabalho. Deus tem nos abençoado, porque muitas vezes a gente não tem tempo, tempo não, digamos, mobilidade para estar nas igrejas presencialmente, e o nosso coração fica às vezes em casa ansiando um momento de estar com o Senhor, e nós estamos tentando proporcionar isso, né, diminuir essa carência de atividades para os nossos irmãos com deficiência visual. O nosso grupo, ele é direcionado por 3 pastores que são cegos totais, e todo trabalho, louvor, instrumentistas, é feito por irmãos de baixa visão ou irmãos cegos. E assim nós vamos caminhando, né, por fé, né, até alcançarmos aquilo que o Senhor nos tem proposto. Agradeço a oportunidade, os irmãos estão convidados, irmãos que conhecem pessoas cegas que ainda não encontraram com o Senhor Jesus, mas que precisam dessa instrumentalidade, nós estamos às ordens para juntos fazermos o trabalho do Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, irmã Maria Lúcia. E vamos prestigiá-los, né, irmãos? Viu, Rosa? Sim. Inclusive, ontem eu participei da live, foi um trabalho maravilhoso, foi altamente abençoador. E eu percebi ali, ó, eu e irmã Maria Lúcia, parece que chegou a 130 pessoas na live. Existem até pessoas de outro país, né, irmã? Sim, nós éramos 136 celulares, né? Muitos deles, nós temos 2, 3 pessoas, e nós tivemos 29 participantes deficientes visuais. Porque, na verdade, o nosso foco são os deficientes visuais, porque nós, videntes, nós temos toda a condição de estar na casa do Senhor, ou de não estar, de ler a palavra, de não ler. Os irmãos com deficiência também têm essa condição, porque nenhum de nós é deficiente espiritual, mas precisamos de ferramentas, né, e de acessibilidade. E é esse o nosso propósito, compartilhar com os irmãos tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos já nos conduzindo para nosso encerramento. Eu quero deixar aqui para vocês também as redes sociais da ADVEB, tá? Que é o Espaço ADVEB no YouTube, a ADVEB no Facebook, e é isso. Então, agora eu vou orar, e eu agradeço a todos pela participação. Muito obrigada a todos vocês, né, pela participação aqui no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigada por tudo, meu Pai. Muito obrigada por mais essa oportunidade.
Muito obrigada, porque nós temos um Deus acessível, que nós conseguimos acessá-lo e podemos louvá-lo, engrandecê-lo a qualquer tempo, podemos buscá-lo. Muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor esteve conosco até aqui. Continua conosco, Senhor. Abençoa a cada irmão aqui presente e as suas respectivas famílias. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.